Fala galera, tudo beleza e tranquilo com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o VRR, nova tecnologia, né, que está sendo disponibilizada e falada muito nesses últimos dias mediante a atualização que o PlayStation 5 entregou essa tecnologia para ser utilizada, né galera? Então, nesse vídeo aqui vamos falar sobre por que o monitor, a grande maioria dos monitores não está habilitando a função, porque não funciona em todas as TVs, né? O que é o tal do VRR, como funciona e como é possível habilitar, o que é necessário para você habilitar. Então, vamos ao que interessa, galera, direto ao ponto. Então, galera, o que é o VRR, né? VRR é uma abreviação de Variable Refresh Rate, taxa de atualização variável. Tá? É uma tecnologia capaz de sincronizar a quantidade de quadros que é entregue pelo console para a tela, fazendo com que a tela exiba a mesma quantidade de quadros que o console está fazendo a entrega para o dispositivo, né, para a tela. Então isso evita artefatos e evita que tenha os famosos cortes no meio da tela durante a gameplay, né, galera? Além disso, tem algumas outros benefícios bem importantes também, tá? Traz visual aprimorado, jogabilidade mais fluida, fica tudo muito mais bonito, muito mais clean, assim, né? Movimentação muito mais bacana de visualizar no gameplay. Comandos com efeitos mais rápidos. Comando que você faz no controle vai muito mais rápido para a tela. Ele diminui o input lag também com essa tecnologia, tá? E, digamos assim, liberando a taxa de quadros, não ficando fixa, ela possibilita que o videogame consiga entregar mais do que estava travado. Então a maioria dos jogos ali que estava travado em 60 FPS, 60 Hz, ele vai conseguir entregar mais FPS, porque o console, digamos assim, eles travam em 60 porque é digamos assim, o mínimo que ele vai conseguir entregar. Mas muitas vezes, e a gente pode ver muitos vídeos já na internet mostrando isso, muitas vezes ele consegue entregar mais, mas por estar travado ele fica no fixo 60. E com o VRR ativado, você vai ter, digamos assim, como aproveitar esses FPS a mais que o console vai conseguir entregar, mantendo a fluidez, mantendo a tela muito bonita aí, com diversas melhorias, né? E também vai possibilitar melhor mapeamento quando utilizado a tecnologia HDR. Vamos falar um pouquinho do VRR no PlayStation 5, tá? Que é o foco do vídeo aqui. A tecnologia que a Sony implantou no PlayStation 5 é o VRR do HDMI 2.1, tá? Então, por que ela escolheu essa tecnologia, ninguém sabe, tá, galera? Mais um pouquinho na frente do vídeo você vai ficar antenado e vai ficar sabendo quais são as tecnologias VRR disponíveis. E a gente está tentando entender o porquê que a Sony disponibilizou essa tecnologia específica do HDMI 2.1, né? Claro, a gente sabe que a Sony não vende monitores, né? O negócio da Sony é TVs, entre outros, né? Na questão de imagem. Então, o que acontece? A Sony decide, adota, quem quiser se vira aí, tem que comprar dispositivos novos, fazer o que for necessário para poder usufruir dessas novidades, dessas melhorias que eles acabam entregando meio que de forma exclusiva. Também, claro, um dos objetivos, né, que é possível a Sony estar utilizando o VRR do HDMI 2.1 é justamente porque um dos grandes negócios da Sony é a venda de TVs, tá? E, obviamente, para incentivar o aumento de venda de TVs, o que eles escolheram o HDMI 2.1 VRR, porque é uma tecnologia nova também nas TVs. Agora faz pouco tempo que ela conseguiu lançar modelos de TVs novas com HDMI 2.1 e VRR, tá? São coisas distintas, tá, galera? Presta bem atenção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência do vídeo aí. Então, falando em adoção de novas tecnologias, a gente facilmente vai lembrar, né? Jogos em CD-ROM no PlayStation, com o controle DualShock do PlayStation 2, discos Blu-ray no PlayStation 3
E a gente vê a mesma história acontecendo agora com o VRR no PlayStation 5. Então, quem quiser aproveitar vai ter que se virar. Galera, quais são os requisitos então para você poder habilitar o VRR do PlayStation 5 no seu dispositivo, né? Sua TV ou monitor? Você precisa ter uma TV HDMI 2.1, tá? Isso é um dos requisitos. Presta bem atenção. O VRR é um outro requisito, tá? Tem muita TV no padrão HDMI 2.1 que não tem VRR, tá? Teve uma atualização aí no final do ano passado, 2021, que incluiu alguns features, né, algumas melhorias no HDMI 2.1, entre elas é o VRR. Então não adianta só você procurar por uma TV ou um monitor que tenha HDMI 2.1, ele precisa ter também a função, né, a tecnologia VRR, tá? E presta bem atenção, a gente sempre está falando aqui em VRR, a gente não está falando de FreeSync nem G-Sync, tá? Um pouquinho mais na frente você vai entender o porquê. Além disso também, obviamente, o cabo HDMI 2.1 que vem no PlayStation 5 ou nos Xbox Series. Galera, então vamos lá. Por que na grande maioria dos monitores gamers e nas TVs disponibilizadas no mercado não está sendo possível habilitar o VRR? Como eu comentei agora há pouco, VRR é uma coisa, FreeSync é outra coisa e G-Sync é outra coisa. São diferentes, tá? A gente está falando de uma mesma tecnologia de taxa de atualização variável das telas, só que o que acontece? O VRR é exclusivo do padrão HDMI 2.1, contra o FreeSync, que é uma tecnologia proprietária da AMD, e o G-Sync é uma tecnologia proprietária da NVIDIA. Então, o que nos quebrou as pernas, vamos dizer assim, né, galera? A gente que tem monitor gamer, vocês devem conhecer aí, quem é inscrito no canal e nos acompanha, o famoso monitor gamer da ASUS 32VQ1B que a gente tem aqui e utiliza para games, não vai ser possível habilitar o VRR, infelizmente, tá? Por quê? Esse monitor da ASUS, assim como a maioria dos monitores gamers, ele é FreeSync, a tecnologia de taxa de atualização variável. Tá? Tem muitos outros que são G-Sync, a tecnologia disponibilizada. Entre FreeSync e G-Sync, eles muitas vezes, dependendo do padrão da tecnologia, muitas vezes um consegue trabalhar com o outro, né? Você pode ter uma placa de vídeo da NVIDIA e o FreeSync habilitado vai funcionar. Ao contrário, a mesma coisa. Só que como o VRR é muito novo, ainda esperamos que, né, seja possível que isso aconteça, mas ainda não é disponível, não tem como utilizar, habilitar o VRR em tecnologia FreeSync, nem tecnologias da G-Sync da NVIDIA, beleza, galera? Então muita gente está se perguntando, poxa, eu tenho um monitor gamer, né? Principalmente no caso dos monitores. Para a TV é um pouco mais claro essa situação, né? Precisa ter o HDMI 2.1 e precisa ter o VRR também. Então a maioria das TVs que tem o HDMI 2.1 já vai ter o VRR incluído nas funções que ela vai entregar. Mas no caso dos monitores gamers, muita gente se pergunta, né? Mas ok, eu tenho um monitor gamer, ele tem FreeSync ou G-Sync, não é a mesma coisa? Não, galera, infelizmente não é a mesma coisa, pelo motivo que eu acabei de falar. A Sony implementou o VRR do HDMI 2.1, que até então não é compatível para rodar em cima de FreeSync, muito menos G-Sync, né? Então, infelizmente, a gente está de fora dessa brincadeira aí. Né? Leonardo, mas não é tudo taxa de atualização variável? Sim, é a mesma tecnologia, só que são 3 formas diferentes que ela é entregue. E a Sony escolheu, né, como a gente comentou antes, para mim, na minha opinião, a Sony teve uma infeliz ideia de implantar uma tecnologia nova. Infeliz porque a gente acaba sofrendo com isso, né? A gente investe num equipamento de ponta, mais bacana, caro, né, e acaba ficando de fora da festa, né? Tudo bem, eu vou até deixar aqui na tela para vocês visualizarem. Busquei lá atrás, tá?
dentro das especificações do PlayStation 5 que foram divulgadas antes do lançamento da entrega do videogame, a Sony deixou bem claro, né, assim como vai estar na tela aqui, a Sony deixou bem claro qual tecnologia que ela ia usar. Por mais que o processador, placa de vídeo do PlayStation 5 seja da AMD, muita gente acreditou que o FreeSync seria compatível. Mas está bem claro nas especificações que para taxa de atualização variável precisaria do VRR do HDMI 2.1. Então, realmente ficamos de fora dessa. Será que a Sony vai mudar de ideia? Eu duvido muito, galera. Acho muito difícil, tá? Ela adota, a gente tem que correr atrás. Essa que é a jogada, né? Até para impulsionar a venda de outros dispositivos que ela comercializa. O que pode acontecer, talvez, também acho muito difícil, é do VRR abrir um pouquinho o padrão para que o FreeSync e o G-Sync consigam simular e entregar o VRR, a taxa de atualização variável, dentro da tecnologia deles também, né? Ou seja, se a gente não tem o VRR disponível e tem o FreeSync, a gente vai conseguir habilitar. Só que isso é muito difícil acontecer porque um dos requisitos é o HDMI 2.1, onde a maioria dos monitores gamers não tem, né? Então, é uma possibilidade, mas também muito difícil de acontecer. Então, realmente, eu acredito que para a gente poder aproveitar essa tecnologia nova, apenas trocando de monitor. Então, muita gente acaba se perguntando, né? O meu monitor gamer tem VRR? Então, muitos monitores gamers já estão no mercado há um bom tempo, né? Entregando taxas de atualização super altas, tecnologias de 1 milissegundo ou menos de tempo de resposta, vantagens muito grandes para quem joga competitivo, principalmente jogos FPS, tá? Como a gente joga bastante COD aqui, né? Principalmente, consegue aproveitar muito bem isso, né? Rodando o jogo em 120 FPS no PlayStation 5, o que faz o jogo rodar muito bem, tá? Só que isso é uma coisa, a gente está falando de taxas de milissegundos de tempo de resposta, são outras tecnologias, tá, galera? O seu monitor tendo na categoria monitor gamer, não quer dizer que ele vai ter VRR, tá? Você tem que cuidar muito bem isso, até porque a quantidade e a disponibilidade de monitores que tem HDMI 2.1 e VRR hoje é muito pequeno. São poucos modelos que tem disponível, tá? Então, infelizmente, assim como eu aqui, eu tenho esse monitor da ASUS, bem famoso aí no canal. Famoso, digo, porque os vídeos que ele está envolvido, a gente já passou aí, já está chegando em 30 mil visualizações, né? Bacana, agradeço muito vocês aí. Quem quiser deixar o like, aproveitar aí, agradeço, tá? Se inscreve no canal para continuar acompanhando as novidades. Tenho muitas ideias aí, novidades de trazer mais informação para vocês, não só gameplay, assim como está acontecendo com esse vídeo aqui. Então agradeço aí quem curtir, quem se inscrever, né? E voltando ao assunto VRR ali, por que o meu monitor, então, que tem o FreeSync, G-Sync, não habilita o VRR? Mesma coisa que a gente já falou antes aqui. FreeSync é uma coisa, G-Sync é outra coisa, VRR é outra coisa. São tudo nomenclaturas de uma mesma tecnologia, só que elas são entregues de formas diferentes, e a Sony adotou o VRR do HDMI 2.1, então ponto, acabou a história, é isso aí. Para a gente conseguir utilizar o VRR, a gente vai precisar de uma TV ou monitor, repetindo, com HDMI 2.1 e com a funcionalidade VRR sendo entregue também entre as especificações, né? E mais uma comparação bem bacana aqui, galera, o que acontece? O Xbox Series X, Series S e até mesmo o anterior, o One X, né? Eles já entregam a tecnologia de taxa de atualização variável, porque a Microsoft fez a escolha de entregar pela FreeSync, pela tecnologia FreeSync da AMD, tá? Ela não foi no caminho de adotar a tecnologia nova, do HDMI 2.1, e sim adotar a tecnologia FreeSync,
o que acaba, digamos assim, tendo uma gama muito grande de possibilidade de utilizar essa tecnologia, tá? Já está disponível e muitos jogos funcionam perfeitamente as taxas de atualizações variáveis no Xbox. Então, galera, para concluir, infelizmente o monitor que eu tenho aqui, assim como a grande maioria dos monitores gamers que você deve ter aí, não vai ser possível a gente utilizar o VRR no PlayStation 5, tá? Realmente para mim foi uma surpresa. Eu acreditei que o FreeSync ia poder entrar na lista aí de compatibilidade para poder habilitar o VRR, mas buscando mais informação e estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo, né? Infelizmente são tecnologias bem diferentes que não vão conversar entre si. Então, para mim, a Sony foi muito infeliz nessa escolha, né? Nessa decisão, que vai, digamos assim, prejudicar muito nós consumidores, né? A gente vai ter a necessidade, isso é muito bom para a Sony, óbvio, né? Que a gente compre equipamentos novos que tenham essas funcionalidades para poder aproveitar essa grande atualização disponibilizada no PlayStation 5. Então é isso, galera. Infelizmente, vamos ter que gastar mais uma grana aí daqui a pouco se a gente realmente quiser aproveitar essa tecnologia, né? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço quem curtiu, quem se inscreveu aí, quem não é inscrito ainda, manda bala aí, galera, de graça, e você com certeza vai receber muito conteúdo bacana aí pela frente, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo aí, falou!